Graças a Deus. Graças a Deus. Pai, sua igreja. Amém. Êxodo no capítulo 3. Capítulo 3 de Êxodo. Graças a Deus. Capítulo 3 do Êxodo. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Nós leremos um único versículo no capítulo 3 do Êxodo e um versículo no capítulo 4 de Êxodo, amém? Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3. Graças a Deus. Todos encontraram? Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3, versículo 11. E depois o capítulo 4, versículo 10. Versículo 11 do capítulo 3 de Êxodo diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Capítulo 4 do Êxodo, versículo 10. Diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Amém? Meus irmãos, Moisés no encontro com Deus, aquele encontro com Deus famoso de Moisés, a sarça ardente, Deus vai falar com Moisés, enquanto Moisés está trabalhando, ou apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e quando ele viu a sarça ardente, chamou a atenção dele, e ele foi para próximo. Quando ele chega bem próximo da sarça ardente, uma voz saiu do meio da sarça, era o próprio Deus falando com ele. Fala: para bem por aí, Moisés, tira os sapatos dos seus pés, o lugar que você está pisando, Moisés, é lugar santo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de seus pais, e é eu que estou falando contigo. Moisés entendeu que era Deus, ele se prostrou, reconheceu que era a voz de Deus, e Deus começou a falar com Moisés. Deus apresentou uma situação que não era nova para Moisés. O povo no Egito estava sobre um jugo pesado de Faraó, quem governava na época. E Deus fala para Moisés: precisa de um libertador desse povo, e estou encontrando esse libertador em você. Nós lemos um versículo do capítulo 3, que quando Moisés vê qual é a intenção de Deus, quando fala com ele através da sarça ardente, Moisés recua de imediato e fala para Deus: quem sou eu para ir até Faraó? Quem sou eu para ir até Faraó? Nós lemos ainda um versículo no capítulo 4 que Moisés vai reforçar, porque Deus continua apresentando a Moisés o projeto, o plano, porque Deus ele nunca envia ou não dá uma responsabilidade para alguém antes de dar o projeto completo, antes de dar a situação com que vai enfrentar. E a garantia de que vai dar certo, porque se Deus vai à frente, vai dar certo com certeza. E no capítulo 4, no versículo 10, Moisés ainda vai reforçar para Deus, dizendo: eu sou pesado de língua, sou pesado de boca, eu não tenho eloquência em falar, eu não tenho capacidade para ir para ir à frente dessa situação, não. E Deus vai continuar dando as diretrizes, falando com Moisés como ele vai fazer. E é sobre isso aqui. Essa pequena introdução, a igreja conhece muito bem. Essa pequena introdução é sobre isso aqui que quero falar. Sobre a forma com que Moisés se apresentou para Deus. Porque Moisés se apresentou para Deus, Deus apresenta o projeto,
explica porque está falando com ele, e ele vai falar, ele vai se apresentar para Deus dizendo: eu sou incapaz, eu não tenho capacidade, sou pesado de língua. Quem sou eu? Quem sou eu, meu Deus, para um problema tão grande como esse? O Evangelho, e nós aprendemos, e nós estamos em uma igreja que nos ensina assim, nós aprendemos que o Evangelho, o centro do Evangelho é Jesus. O centro da palavra é Jesus. Então nós temos que falar a respeito de Jesus. Nós precisamos falar sobre Jesus. Jesus é o significado de todas as coisas. Lembra de João falando? Lá no início do capítulo de João mesmo, ele escrevendo, dizendo: olha, antes dele aí, o que foi feito não era, nada antes dele foi feito. Através dele, o Pai, o Filho, o Pai, o Espírito Santo e o Filho, que é Jesus Cristo, foi feito a partir dele. Ele tem participação em tudo. Sem ele, nada do que temos aqui conhecimento seria feito. Então, Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro da mensagem. Jesus é o centro de tudo. Moisés, ele se apresenta como impossibilitado. Eu estou dizendo que o centro do Evangelho é Jesus, que o centro da mensagem tem que ser Jesus, porque eu vou falar de ações nossas. Mas no final, entra Jesus para nos ensinar, para fazer-nos entender, porque não é autoajuda que nós precisamos, não é sobre autoajuda a mensagem aqui, é para entendermos que Deus, quando Ele projeta alguma coisa e entrega na mão de alguém, Ele capacita, mesmo falando como Moisés: quem sou eu para um projeto tão grande? Mesmo sendo como Moisés, tenho dificuldade em falar, tenho dificuldade em expressar, quem sou eu? Mesmo com todas essas prerrogativas anteriormente apresentadas, Deus, Ele nos garante, Ele nos diz, Ele insiste em dizer: eu te capacitei para isso aí. E você precisa entender, não é no seu nome que você vai falar. Porque Moisés estava preocupado assim: quando eu chegar lá, vão me perguntar: Moisés, você fala no nome de quem? E Deus fala para Moisés, e Moisés, a resposta é o seguinte: eu falo no nome de Deus, e o nome de Deus, você sabe qual é? Eu sou. Eu sou, e é o suficiente. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou. Esse é o nome dele. Quem me enviou. E não há por que insistir em tentar explicar para o povo. Quando Deus separa alguém, confia alguém para determinada situação, Ele capacita. Ele capacita, ele no meio das dificuldades, da mesma forma que foi com Moisés. Temos que compreender. Essa luta aqui, não tenho condição de vencer. Esse projeto que está em minha mão, não tenho condição de desenvolver. Isso que Deus colocou em minha mão, pregar, cantar, tocar, eu não tenho condição de apresentar um louvor perfeito. A minha voz é ruim. Eu só toco 2 notas, eu só sei 3 versículos, mas você tem que compreender, não é você. O eu sou que te escolheu te capacita dentro da sua fragilidade, da sua insegurança e do seu pouco conhecimento. E Ele te usa assim mesmo, porque Ele tem um projeto para você. Como Moisés foi libertar o povo, para você Ele tem um projeto específico. Eu separei alguns personagens aqui, bíblicos, e algumas passagens bíblicas, elas são autoexplicativas, não há necessidade de um mestre, não há necessidade de aplicar teologia, porque a palavra é simples, o texto é simples, a mensagem é simples e não há dificuldade de compreensão. Eu separei alguns exemplos aqui bíblicos, porque esses exemplos nos fazem compreender que Deus está conosco. Nos dias bons, com certeza, vamos ver Deus está conosco nos dias bons. Nos dias ruins, tem alguém ou tem muita gente que tem dificuldade de enxergar que Deus também está conosco nos dias ruins, mas Deus está. Sejam bons ou sejam ruins os dias, Deus está conosco em tudo isso aí. E quando Ele nos entrega uma responsabilidade,
Quando Deus nos entrega uma responsabilidade, Ele nos capacita para desenvolver da melhor forma, para a tua glória, para o teu reino, para o teu nome seja reconhecido, para que a tua fama seja falada entre todos. Quando Ele traz a responsabilidade para alguém, Ele dá ferramentas o suficiente para que seja desenvolvida da melhor forma, e tudo que Ele projetou, tudo que Ele entregou, seja desenvolvido, o povo conheça. Quem não conhece, graças a Deus. Amém, amém, igreja? Graças a Deus. O pregador está pregando, a voz é ruim, mas aguenta aí. E Deus capacita para desenvolver o que Ele entregou nas nossas mãos. No livro do Salmo, e eu vou usar esse exemplo, e eu quero que quem vai me ouvir agora as próximas frases, nós que estamos aqui hoje, compreendam o que eu vou falar. Eu converso sempre com a minha esposa, a irmã Fabiana, e nós entendemos um diagnóstico para essa congregação, a congregação de Rosas dos Ventos. É uma realidade nossa, atual. Nós estamos envelhecendo. A igreja está envelhecendo, os cabelos brancos estão aparecendo. De repente a força não é a mesma. O que nos dá alegria, nós jovens, nós mais novos, temos que espelhar nos mais velhos, é a perseverança em buscar, em congregar, em participar, em levantar a mão quando é necessária ajuda, mesmo com algumas dificuldades que a idade, o tempo traz e tem disposição. Eu separei esse exemplo aqui, não é de um personagem exato, mas o salmista, no Salmo 92, vai nos encorajar. Porque, como diz o pastor Carlos, que quem não quer ficar velho, o segredo é um só, é morrer novo. Eu quero ficar velho. Eu quero usar esse versículo aqui para a minha vida. No Salmo 92, verso 14, o salmista diz assim, que na velhice, ainda vai dar fruto, ainda vai frutificar. Eu já falei o versículo antes de exemplificar, porque é normal quando os dias chegam, é normal quando a idade chega, os lamentos vêm à frente, as lembranças passadas venham à frente das soluções. Os lamentos vêm à frente das soluções. Ah, meu Deus, se eu tivesse ainda tal idade. Ah, se eu tivesse feito tal coisa. Ah, hoje eu não consigo mais. Ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Já não tenho mais condição. A idade chegou, o tempo chegou, mas ainda, como a Bíblia diz, ainda na velhice, ainda na muita idade, aqueles que perseveraram com Cristo ou em Cristo, ainda vai frutificar. Meu irmão, não podemos desanimar. Os dias, o peso dos dias chegaram, mas na mesma forma, eu lembro do homem que falou assim, o dia que ele recebeu a promessa, o dia que ele recebeu o que era dele por direito, a frase que ele vai me falar, eu conheci desde menino, desde novo eu conheci esse versículo, eu lembro, porque não há condição de alguém que passou 45 anos esperando alguma coisa, e no dia que a promessa chega, ele vai dizer, ainda hoje eu estou na mesma força. É bem verdade que quando os dias chegam, quando o tempo passa, os dias chegam, a idade chega, o cansaço chega também. O que esse homem estava dizendo, na Bíblia ele estava dizendo assim, da mesma forma que eu acreditei quando era mais novo, eu ainda permaneço acreditando. A minha força, a minha fé continua a mesma no Deus que prometeu. Eu criei, esperei e agora eu posso usufruir da bênção que Ele me deu. Ainda na velhice vai gerar fruto de testemunho, de fé, de gratidão, de perseverança. Ainda vai gerar frutos e Deus será louvado nos muitos dias ainda também. Desse negócio de incapacidade em fazer determinadas coisas, eu lembro eu coloquei aqui 3 profetas, mas eu vou citar um, porque esse é o que mais me chama a atenção.
Porque Deus chama Jeremias para o ministério profético. E quando Deus fala com Jeremias, Jeremias vai colocar a mesma situação de Moisés. Mas ele ainda vai exagerar um pouco mais. Ele vai dizer para Deus: tem condição de profetizar para Israel? Não! Eu sou menino, eu não tenho condição, eu não sei falar, eu não vou saber profetizar, eu não tenho condição, eu sou menino. Jeremias capítulo 1, versículo 6, depois você confere. Eu sou menino, Deus, eu não tenho condição, não. Mas Deus, da mesma forma que fortaleceu Moisés naquela voz, saída da sarça ardente, fortaleceu Jeremias também. E Jeremias profetizou, porque Deus foi com Jeremias. O que ele apresentou para Deus foi impossibilidade. E o que Deus trouxe para ele foi fortalecimento. Jeremias, é verdade, eu sei. Você é menino e não tem conhecimento. Quando te capacita, Jeremias, quem está te escolhendo te capacita. Irmão, se Deus te escolheu para algo, Ele vai te capacitar para exercer o que Ele colocou em tuas mãos. Ele vai te capacitar para você fazer da melhor forma o que Ele confiou a você. Você pode ter pouco conhecimento, como diz Jeremias: é menino, não tem muita profundidade, mas quem te prometeu ainda anda contigo, quem te chamou está contigo e vai dar certo em todo o tempo, porque você anda com Deus. Aleluia! E esse negócio de incapacidade é um negócio muito sério, porque ele está estabelecido em nossa geração. Efésios 4, versículo 10 ou 11. A Bíblia vai dizer assim, ó. Porque, tá vendo aqui o pastor prega, o presbítero aqui prega por misericórdia, os irmãos que pregam, as irmãs que pregam, que cantam. Nem todos vão pregar na igreja não, irmão. Nem todos vão tocar. Tu não acha que o pastor fala: vamos aprender? É difícil o negócio, irmão, não é para todo mundo, não. Vamos aprender a tocar. Pastor, começa aí que depois eu vou. É difícil. E glória a Deus pela vida dos irmãos que tocam aqui. E que Deus levante outros. E pregar. O desafio que é falar uma mensagem que seja de Deus. Não é todo mundo não, irmão. Ei, não é todo mundo que vai fazer alguma coisa que você vem fazendo. E no capítulo 4 de Efésios, para deixar o exemplo bíblico, a Bíblia nos ensina assim, que uns foram chamados para profetas, outros foram chamados para apóstolos, para evangelistas, outros foram chamados para pastor e outros para doutor. Não existe uma função só. A divisão de responsabilidades dentro da igreja para o reino é grande. Nem todos vão fazer a mesma coisa. Mas se Deus confiou a igreja para o pastor Edmilson, não significa que quem abre a porta não tem a sua importância e relevância no ministério. Se Deus confiou o irmão nessa sexta-feira estar pregando, não significa que o irmão é melhor, que o irmão faz melhor do que aquele que limpa a igreja. Não! Cada um Deus colocou para determinada coisa, para determinada função. Mas nós temos que compreender o seguinte: o que Deus colocou em minhas mãos, isso eu preciso fazer. Eu gosto de uma frase de Francisco de Assis, canonizado no século passado, que ele diz assim: o que tiver em tuas mãos para fazer, que você, mesmo tendo pouca habilidade, que seja pequeno, faça, porque Deus se agrada. Deus se agrada do que você faz. Talvez o seu ministério não é vistoso, não é vitrinado, não está à luz da ribalta, mas Deus conhece a sua responsabilidade, o seu cuidado no seu ministério. Deus conhece o seu zelo pelo que Ele te entregou. Deus vê o que você tem apresentado para Ele.
Deus, eu queria tanto fazer como fulano faz. Faça o que Deus falou para você fazer. E Ele vai te dar ferramentas para você frutificar, para você prosperar aquilo que Ele confiou em tuas mãos. Tinha uma confusão que eu quero dizer assim, uma problemática. A igreja começou a crescer muito, a primeira igreja. Os apóstolos já não tinham mais condição de dentro de um sistema organizacional, colocar todos, porque a igreja cresceu muito. E começaram a chegar reclamações. Parecia que alguns estavam recebendo atenção diferente de outros. As viúvas não estavam sendo cuidadas de forma que deveria ser. E esse burburinho no meio do povo. E no capítulo 5, melhor dizendo, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver e nós conhecemos. Os apóstolos vão insistir na oração. Eu já vou entrar na mensagem aqui, já termino resumidamente. Os apóstolos vão insistir na pregação, ensinar a igreja, na doutrina, em oração. Aí os apóstolos chamam a igreja e reúne e fala: escolhe no meio de vocês aí, homens, pelo menos 7 homens aí cheios do Espírito, com essas características aí, cheios do Espírito, e das características lá do ministério do diaconato. Esses daí vão cuidar do povo. Nós vamos insistir na mensagem, na pregação, em conservar a doutrina, e vamos continuar insistindo em oração. Porque Deus levantou alguns para obras específicas. O pouquinho que você faz, pode ser pouco para mim, mas para Deus tem um significado muito grande. E o que Deus colocou ou confiou nas suas mãos, você precisa desenvolver, porque Deus se agrada. Deus se agrada. E nesse negócio, vou aqui terminar, vou passar aqui para frente, vou terminar, o tempo já está finalizando. E nesse negócio de saber, de querer entender onde fui estabelecido, o que nasci para fazer, o que Deus quer comigo, nos traz algumas questões que precisam ser deixadas para trás. Biblicamente, não é resposta de quem prega aqui. Precisam ser compreendidas. É necessário. Nós olhamos muito, aí eu falei dos exemplos bíblicos. Nós olhamos de perto para esses nomes bíblicos que marcaram história aí na Bíblia. Esses homens e mulheres que têm seus nomes citados, e a história que acompanha, a história poderosa, forte, impactante, e que todos conhecem. Quem não conhece a história de Paulo na Bíblia? Quem não conhece a história de Pedro, o homem que teve a responsabilidade de liderar a igreja depois de Jesus? Quem não conhece a história dos apóstolos e dos profetas? Quem não conhece o profeta Elias, homem de coragem e fibra, e não se dobrou? Quem não conhece as profecias daquele que pediu porção dobrada? Os milagres, melhor dizendo, daquele que pediu porção dobrada de Elias, que é Eliseu. Quem não conhece a história, quem não conhece a história de Davi? Quem não conhece essas histórias, porque são histórias fortes? Vem trazendo essas histórias que são histórias muito impactantes para a nossa vida inteira. Eu estava falando lá em casa, antes de fazer aqui, nós iremos fazer um teste social aqui na igreja. Me ajuda aí, responde certo para não me atrapalhar. Tirando Jesus, a Trindade, olhando para a Bíblia. Alguém pode falar aí? Quando eu falar, alguém fala e alguém fala, pelo amor de Deus. Chegando lá no céu, não tem esse negócio assim? Jesus você vai ver, irmão. Jesus tu vai ver. Olhando para a Bíblia, os personagens bíblicos que você conhece. Qual é o personagem que você diz assim, o dia que eu chegar lá no céu eu quero ver tal personagem? Alguém fala aí um personagem? Abraão, Sofia,
Paulo, alguém mais? Jardel, quem que tu queria ver lá, Jardel? Paulo também, Paulo deve ser bonito. Alguém mais? Irmão, quem? Quem é? Salomão. Quem? Jó. Eu também queria ver Jó. Irmão, se tu chegar no céu, tu vai ver esse povo lá, viu? Peleja. Tem um detalhe nesse negócio aqui. Parei 1 minuto para você compreender, e eu vou resumir aqui a minha mensagem. Tem um negócio aqui. Tem um exemplo bíblico, um personagem bíblico, que dentre todos esses daqui, se todos os irmãos falassem, eu tenho convicção de que nenhum lembraria dele. Que eu, inclusive, não ia lembrar. João Batista, irmão. Quem é que quer ver João Batista? Ninguém lembra. Mas sabe o que a Bíblia não, sabe o que Jesus diz de João Batista? Capítulo 10, versículo 41. Jesus, melhor dizendo, capítulo 10, versículo 41. Estão discussando, falando, e alguém vai dizer assim, e o escritor deixou escrito. Olha o que deixou escrito. Está vendo esse João Batista aí? Ele não fez nenhum milagre. Porque Elias fez, Eliseu fez milagre, os profetas fizeram milagre, mas João Batista não. E sabe desse João Batista que não operou nenhum milagre, sabe o que Jesus falou? Dos nascidos de mulher, não tem nenhum igual a João Batista. Ele aí é o maior. Não, irmão, você não canta, mas o seu ministério é poderoso. Você não prega? Seu ministério é poderoso. Você não faz o que está em evidência, mas o que Deus te entregou é poderoso. João Batista não realizou milagre, mas eu vou terminar falando o que relatam sobre João Batista no versículo 41 do capítulo 10 de João. Quando o escritor vai escrever, não deixa passar um detalhe que faz toda a diferença. Ele vai dizer assim: mas tudo quanto João Batista falou sobre ele quem? Jesus, é verdade. Irmão, tu faz pouquinho, mas é para Jesus, é sobre Jesus. Quem escutou a pregação de João Batista era difícil, porque a pregação de João Batista não tinha rodeio, mas tudo que João Batista falou acerca de Jesus era verdade. Se você faz para Jesus, tem alguém para aprovar seu ministério, tem alguém para aprovar o que Deus te entregou é Jesus, porque Ele agrada. Alguém vai confrontar João Batista dizendo: João Batista, estão deixando de seguir para seguir ele. O João Batista vai pregar sem ego inflado, vai passar o microfone para quem quiser. Fala vocês, porque importa, João 3,30, importante é que ele cresça e que eu diminua. Aquele que nascido de mulher que Jesus falou a respeito dele, aquele que Jesus falou não tem ninguém igual. Quando ele olha para Jesus e fala: eu não sou digno de desatar ou amarrar os sapatos dos seus pés, eu não sou digno, e é que ele cresça e que eu diminua cada dia mais próximo dele. O seu testemunho pode não ser impactante para outros, mas só você e Deus sabem o quão difícil é andar diariamente. A sua história pode não significar muito para outros, mas Deus sabe o peso e a responsabilidade que você carrega. Para alguns, você pode ser apenas mais um membro, mas para Deus, Ele vê em você a possibilidade de outros verem o que Deus faz na vida de um homem que Ele escolheu. Para alguns, você pode ser apenas um membro de Rosas dos Ventos, mas Deus te vê diferente. Enquanto você estiver falando de Jesus, você tem ministério aprovado. Enquanto você estiver fazendo e falando para Jesus, você tem a sua
sua história carimbada por Deus e não tem como dar errada. O que outros idealizaram choro, decepção e perca, continue fazendo como João Batista. E alguém vai dizer, tudo que ele fez para Jesus, isso aí prosperou porque Deus agradou. Amém? Deus abençoe. Amém.